Muito que bem, senhoras e senhores, neste canal há uma regra muito clara. Se tem pré-jogo, e este é um vídeo de pré-jogo, é porque tem Copa Libertadores da América para rolar. Nessa terça-feira, Santos visita o São Lourenço, lá no Nuevo Gasômetro, um estádio muito bonito, inclusive na Argentina, Buenos Aires, pela última fase pré-grupos da maior competição continental. É importante a gente notar que se passar, claro, está na fase de grupos, mas se não der para passar pelo São Lourenço, o Santos está na Sul-Americana, também na fase de grupos da Sul-Americana, o que é importante até pela questão financeira e também para ter mais competição internacional para jogar, né? Eu sempre defendi nas análises contra o Lara na fase anterior que era importante chegar nessa por estes dois motivos. Financeiro também, porque garante a Sul-Americana ao menos, mas também por jogar, pegar a experiência, um time com vários meninos, é muito importante que o Santos jogue um torneio internacional. A gente torce para que seja Libertadores. Se não for, a Sul-Americana é legal também. Vamos lá, 9h30, 9h30 nessa terça, SBT, canal aberto, na fechada, mas muito fechada mesmo, com Membol TV. Não vai passar na Fox Sports. É bem possível que eu comente o jogo, não em nenhum desses lugares, antes que você já se empolgue com isso, mas na transmissão que o Marcelo Razan, ele é ex-repórter do Globo Esporte, saiu essa semana, agora está na Gol.com, deve transmitir na Twitch o jogo, como rádio, ele narrando, ele quer ser narrador, eu e a Anitta comentando, não é uma certeza, mas qualquer coisa, vocês busquem aí Marcelo Razan, com H, nas redes sociais, que ele deve compartilhar o link da rede que ele vai transmitir, que é outra rede, que não é o YouTube, é a roxinha. Se citar o nome dá problema aqui, mas vocês sabem de qual eu estou falando. Vamos ver, talvez eu comente lá, fiquem ligados. Bom, vamos falar primeiramente do Santos, né? Aliás, antes de falar do Santos, vocês lembram qual foi a última vez que Santos e São Lourenço se enfrentaram? Eu lembro, foi em 2006, e eu fui de graça no jogo na Vila, foi na Sul-Americana, o Santos acabou eliminado, o Santos perdeu de 3-0 na ida, bate na madeira para que isso não se repita dessa vez, ganhou de 1-0 na volta. Como o Santos estava focado no brasileiro e fez um grande brasileiro, se classificou para a Libertadores de 2007 inclusive, o Santos não estava assim muito ligado na Sul-Americana. E depois que perdeu a ida para o São Lourenço, eu não lembro qual foi o jogo do brasileiro no intervalo entre a ida e a volta. Mas assim que saímos da Vila nesse jogo do brasileiro, salvo engano com uma vitória, membros da diretoria, enfim, estavam distribuindo ingressos, sim, dando ingressos gratuitamente para nós, para ir no jogo do meio de semana contra o São Lourenço. Eu fui, o Santos ganhou, acho que foi um gol, foi do Wellington Paulista, estou puxando isso de cabeça. Mas fomos eliminados, foi um jogo divertido. E anos depois que eu fui me tocar que o Lavezzi, atacante que jogou Copa do Mundo pela Argentina, estava naquele time do São Lourenço. Eu, na hora, não me liguei. Também a gente não sabia que o Lavezzi ia rodar por seleção argentina, PSG, Napoli, enfim. Enfim, uma historinha aí que eu lembro de Santos e São Lourenço. São Lourenço que hoje tem o Colotini, não é titular, é reserva, um dos zagueiros mais assassinos que o futebol mundial já viu, também passagens de Copa do Mundo pela Argentina. Só que os titulares também são meio brigões, daqui a pouco a gente chega nisso, com o Caio Nascimento, que vai aparecer aqui no final. Bom, segundo minhas anotações, eu devo falar o seguinte, a escalação do Santos é uma dúvida e saberemos só bem em cima da hora. Qual a dúvida? Bom, acho que a principal é na ponta, né? Temos três opções. O Marinho volta de um lado, mas e no outro? O Soteldo não deve começar de titular, porque mal treinou com o time nas últimas 2 semanas. Já treinou umas 2, 3 vezes, mas fora de ritmo não deve ser titular. Talvez seja, vai saber. Outras 2 opções. Lucas Braga, no qual a Gazeta Esportiva já falou que era a principal ideia do Roland, pela questão da força física, pela questão do jogo aéreo também, já vamos chegar nisso. E, bom, porque é um cara mais veloz, né? Um cara de correria pelo lado do campo, é uma opção para voltar para marcar, como ele fez na Libertadores passada. E a terceira opção, o Ângelo, que não jogou ainda no Santos de ponta esquerda, sempre jogou na ponta direita, mas agora tem o Marinho de volta, e talvez seja uma opção por lá. Vamos esperar. O que eu faria, porque eu não estou aqui para ficar em cima do muro, eu honestamente iria de Ângelo. Eu acho que o Ângelo está numa sequência boa e merece começar esse jogo. E se tem 16, 25 ou 38 anos, não importa. Tem de jogar, merece brigar por essa titularidade, eu colocaria. Isso não é desprezo de nenhuma maneira, Lucas, e ao Soteldo. O Soteldo seria o titular, obviamente, mas eu acho que está sem ritmo. Uma opção interessante no banco no segundo tempo. O Lucas, eu acho que com o Roland não se encaixou ainda e pode começar, por exemplo, num segundo tempo, se a gente estiver ganhando o jogo e precisar reforçar um setor defensivo com alguém mais veloz para ir voltar,
eu começaria com o Ângelo para tentar atacar o São Lourenço. E por quê? Bom, eu já volto nisso. No restante do elenco, da escalação, obviamente, João Paulo, Pará, Kaique, Lua, Felipe Jonathan. E aí no meio tem várias dúvidas também. O Alisson é o titular, claro, mas sem o Sandri tem várias opções. O Globoesporte.com diz que o último treino do Santos foi com Balieiro e Pirani, que é a minha aposta, inclusive, para que se comece o jogo. Mas há outras opções. Acho que, bom, sem o Ivonei não vai ser ele, claro, mas o Jean Mota pode pintar por ser um jogador mais experiente. Ainda mais se ele começar com o Ângelo, aí talvez ele tirasse o Pirani para não ir com os dois jovens ali próximos, né, que o Pirani ajuda bastante os pontas. Opções. Enfim, vamos ver. Eu acho que o Balieiro é uma boa opção. Por quê? O meio-campo do São Lourenço é forte. O Caio vai contar sobre como o destaque deles, eu abro aqui no Olé a escalação do São Lourenço, que é o Ramires, é um cara que controla o jogo no meio-campo. Então, se você não tem o Sandri e se o seu meia principal é um garoto muito jovem, 18 anos, que é o Pirani, talvez seja bastante interessante fortalecer esse meio-campo defensivo com o Balieiro, que ele busca o jogo na área, não é armador, mas você pode liberar um Felipe Jonathan para armar pela esquerda e puxar o Pirani para a direita, botar o Balieiro para recompor ali por ali. Você tem opções de movimentação e eu acho que o Balieiro é importante para que a gente não perca o jogo no meio-campo sem o nosso principal jogador, né, que é o Sandri. Já temos que começar a achar opções. Acho que é uma boa o Balieiro começar de titular, junto ao Pirani mesmo. Eu começaria com o Pirani e Ângelo, porque eu não tenho medo, tem que botar os meninos mesmo. Vamos ver se é isso que vai acontecer. Fica a expectativa. Bom, a escalação, segundo o Diário Olé, do São Lourenço. Devec, Andrés Herrera, Alejandro Donati, Braguieri e Piton. Donati e Braguieri, segundo o Caio Nascimento, que vai entrar daqui a pouco, dois também jogadores muito físicos, muito de porradaria mesmo, para não falar violentos, acabei de falar. Então é importante ficar de olho nisso. E talvez por isso, voltando ao que eu falei que já ia chegar, a escalação do Lucas Braga, um cara que tenha mais corpo para encarar do que o Ângelo tem ainda. O Ângelo vai ter esse corpo, inclusive aos 16 anos já tem mais do que o normal, mas é uma tendência que ganhe força. O Lucas pode ir brigar com esses caras no corpo com mais facilidade, em teoria, então talvez o Lucas jogue por isso. Piton é um lateral esquerdo e o Caio vai contar como ele é forte na bola aérea, ele mesmo entrando em cabeceio, não em cruzamento, ele entrando para cabecear, então a gente precisa ficar muito de olho nisso. Daqui a pouco eu vou trazer alguns dados. Continua no meio, Palácios, Diego Rodrigues e Juan Ramírez, já citado. No ataque, Di Santo, Trojansky e Angel Romero, ele mesmo, aquele chato. Muito cuidado, porque é chato, mas sabe jogar. É o falso ruim, né? Ele parece ser ruim, mas ele dá um jeito, tanto que a torcida do Corinthians gosta muito. Por que dados sobre bola aérea? Porque metade dos gols do São Lourenço nessa temporada ou foram de fato na bola aérea, né, cabeçada, ou foram em cruzamentos e a bola na bagunça surgiu um gol. Contra a Universidade de Chile, time pelo qual o São Lourenço passou na fase anterior, o empate 1-1 no Chile, depois a vitória 2-0 na Argentina, 2 dos 3 gols, né, foram feitos de jogada assim. Um de bola aérea, o primeiro gol que abriu o placar na partida de volta foi cabeçada, e o outro num cruzamento, em que eles cabeceiam, ganham na bola aérea, e aí pelo chão, ao toque livre, completamente livre, na saída do goleiro, vindo o passe da bola aérea. Ou seja, 2 gols em jogadas assim. O Santos é muito fraco na defesa em bola aérea, a gente sabe dessa nossa realidade, bom, desde que a gente foi fundado, 109 anos vai fazer semana que vem, e continuamos falando nisso. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. 2 dos 3 gols na Universidade de Chile foram assim. Por outro lado, porque eu falei que é importante a gente controlar o meio, mas também é importante ter essa velocidade lá na frente com o Lucas, se for o caso. Porque quantos por cento? Praticamente metade também, 40 e poucos por cento dos gols sofridos pelo São Lourenço na temporada foram perdendo a bola, sendo pressionados e com uma recomposição defensiva fraca. Então o Lucas pode ser útil com essa velocidade e roubando bola, o Marinho pelo outro lado sem dúvida. E um Balieiro, por exemplo, um jogador mais de marcação, se subir para marcar, pode ter esse poderio de roubar a bola ali e já armar o ataque perto da área. Então pode ser um posicionamento muito interessante se o Balieiro jogar. Vamos ver. Possibilidades, não estou cravando nada, é porque o Holland não divulgou, não cravou a escalação, como é usual, então a gente vai ter que aguardar.
Eu abri aqui as possibilidades, abri que o Santos tem problemas na bola aérea, mas eles são muito fortes. Eles também têm um certo problema na defesa na bola aérea. O Santos fez alguns gols de cabeça esse ano, vamos ver se a gente consegue explorar, mas é importante que o Santos não abdique da bola e, se tiver sem, marque pressão. Não são jogadores de habilidade com bons passes lá atrás, são caras mais carniceiros, digamos assim. Pois bem, esqueci alguma coisa? Segundo minhas anotações, não. Dessa vez eu pedi para o Caio listar os destaques, os jogadores de destaque do São Lourenço. Então, por exemplo, ele vai explicar melhor essa questão da dupla de zaga, do Donati e do Braguieri, vai falar mais do Piton e como ele e o Donati e o Herrera, perdão, são laterais um pouco lentos, a gente pode explorar, de novo, a história do Lucas Braga. Ele vai elogiar também o Ramires e o Piton, vai explicar alguns pontos de formação do São Lourenço, que ataca no 4-3-3, defende no 4-4-2, segundo o Caio. Agora ele vai dar detalhes para vocês. De minha parte é isso. No pós-jogo a gente volta. Torçamos para que seja com vitória. Até mais. Muito que bem, pessoal. Caio Nascimento aqui, tudo bom? Vim novamente para falar sobre um time sul-americano. Olha só, a tradição, né, que o Felipe Noronha não quis perder. Vou dar uma pincelada sobre alguns jogadores do São Lourenço, o Ciclone, né, o adversário do Santos nessa última fase pré-Libertadores. O Santos que vai enfrentar o São Lourenço no Pedro Bidegain, lá em Buenos Aires, na capital federal. Um jogo que vai ser complicado. Não só pela fase, né? O São Lourenço, no caso, vem de 2 vitórias, ganhou do Estudiantes, ganhou do Rosário Central, assim como o São Lourenço, esses dois times que eu acabei de citar, estão à deriva, praticamente fora de campo, tá? Muitos times grandes de tradição na Argentina estão mal, não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista administrativo. O São Lourenço, antes dessas 2 vitórias que teve, estava muito mal, era derrotas e empates. No caso, né, passou pela Universidade de Chile, empatou na ida, na volta conseguiu uma vitória, porque também teve um pouco do seu trabalho facilitado, porque a equipe chilena estava devastada de desfalques por conta do Covid-19, mas acabou passando o Ciclone. E o Santos vai enfrentar uma equipe que tem bons jogadores, apesar do momento irregular. Bom, vamos lá. Vamos partir do momento, literalmente, em que o Diego Paulite, né, uma das maiores referências sobre São Lourenço, jornalista do Diário Lely, passou a provável escalação da equipe de Diego Dabove. Eles vão, muito provavelmente, com Devete, né, goleiro, Herrera lateral, a dupla de zaga Donati Braguieri, uma dupla de zaga que é muito carniceira, e o Bruno Piton na lateral esquerda, Julian Palacios, Diego Rodrigues e Juan Ramírez no meio campo. Ângelo Romero, né, irmão gêmeo de Oscar Romero, que deve ficar no banco, Franco de Santo, que passou pelo Atlético Mineiro, e o Trojanski, né, que também é um ponta. Uma coisa importante, tá? Antes de eu falar especificamente de alguns jogadores. O time do São Lourenço joga no 4-3-3, mas para se defender vira 4-4-2. Muito porque tanto Trojanski quanto o Ângelo Romero são jogadores voluntariosos sem a bola. Eles são, no caso, voluntariosos é uma palavra meio até feia, mas são jogadores inteligentes do ponto de vista tático. Eles fecham muito bem o meio campo. Ou seja, eles fazem uma linha, né, de 4 na defesa para defender no meio campo, tornando o 4-3-3 no 4-4-2 sem a bola. E é importante ressaltar, no caso, o fator defensivo. Como eu disse, o São Lourenço vem de 2 vitórias, mas antes dessas 2 vitórias contra 2 times que estão muito fragilizados, assim como eles estavam, era um time que sofria muito defensivamente. Falei, né, que Braguieri e Donati são 2 carniceiros, são 2 zagueiros muito violentos, na minha opinião. São zagueiros lentos e não estão no melhor momento que eles costumeiramente eram bons, né, que era pelo jogo aéreo. É um time que sofre muito disso. Porém, para atacar, eles são bons no jogo aéreo porque eles têm Bruno Piton, né, lateral esquerdo. Ele, no caso, é o primeiro destaque que eu faço. Lateral esquerdo alto, de 1,80m, 1,79m, 1,80m. Para lateral até que é uma estatura boa, né, elevada, em comparação com o que a gente costuma ver aqui no Brasil. Os nossos laterais geralmente são mais baixos, mas o Bruno Piton é um lateral alto. É um lateral que bate muito bem na bola, um lateral muito agressivo, que chega muito bem na linha de fundo, cruza muito bem, bate falta, bate escanteio. Se ele não for bater a falta, ele vai para a área para cabecear e costuma fazer gol de cabeça. Tá? Então é um jogador fisicamente muito bom. Não é tão técnico, apesar de bater bem na bola. Tem problemas defensivos, sobretudo se enfrentar um ponta muito rápido, um ponta veloz. No 1 contra 1 ele tem dificuldade, costuma fazer faltas. A mesma coisa serve para o Herrera defendendo. Defendendo ele também tem dificuldades, ele costuma passar um pouco do ponto, assim como o Piton. Jogador que toma bastante amarelo, mas que participa muito do jogo, especialmente na fase ofensiva.
O melhor jogador do São Lourenço, que é o meu segundo destaque, justamente porque está mais à frente no setor de criação, no meio campo, Juan Ramírez. Muito cuidado com ele. É um jogador que pode ser tanto 5 quanto pode ser 8. No jeito que gosta de jogar, né, o São Lourenço, geralmente com o 4-3-3, ele tem uma certa liberdade, porque o Diego Rodrigues é um volante muito aguerrido, tem boa técnica no passe, mas é um cara mais defensivo. Então o Juan Ramírez ele tem mais liberdade. Juan Ramírez ele costuma desequilibrar com passes muito precisos e dribles curtos, aquele drible veloz, né? Ele pega a bola, já dribla e já clareia a jogada. É o famoso domínio orientado, né? Ele domina e já sabe o que vai fazer. É o principal jogador criativo de São Lourenço. Tudo que passa ofensivamente, em termos de criatividade, é com Juan Ramírez. Um jogador extremamente técnico, um jogador que facilita muito o jogo com passes e dribles. Também tem uma boa finalização, é um jogador que vai dar trabalho, vai procurar detectar o entre linhas, né, o espaço entre as linhas ali. Então o Santos precisa tomar cuidado redobrado com ele. Na questão ofensiva, vamos tratar como último terço, no ataque, literalmente, até porque eu falei que o São Lourenço ele pode mudar o seu desenho sem mudar as peças, né? No caso, falei do comprometimento tático do Ángel Romero. Muita gente tem preconceito com o Ángel Romero pelo que achavam que ele fazia no Corinthians, ou que ele deixava de fazer, mas ele sempre foi um jogador muito efetivo na seleção paraguaia e tem sido muito efetivo. Ele é quase o ídolo da torcida do São Lourenço, pelo que ele entrega em gols, né? Ele é um jogador que faz gols, mas também sem a bola. Ele é um jogador que ajuda na marcação, na pressão, né? Especialmente para roubar a bola na primeira pressão, ou seja, no ataque, que é onde que é a função primordial dele. É um jogador que rouba muitas bolas. Eu costumo dividir, né, Ángel Romero e Franco de Santo. Ele deixou uma má impressão no Atlético Mineiro, Franco de Santo. É um jogador que no São Lourenço tem sido muito efetivo porque é alto e faz muitos gols de cabeça, porque é um time que tem bons jogadores na bola parada. Citei o Bruno Piton, citei o Juan Ramírez, então cuidado, muito cuidado com o de Santo nisso. Ele também faz gol por baixo, claro, justamente fazendo um passo atrás, né? Ele sai da função do 9 e vem um pouco mais para trás para finalizar. Especialmente se os alas, né? Se for o Piton ou se for o Herrera, chegarem até o fundo, geralmente eles buscam o toque mais para trás, não em cima do goleiro, para o cara chegar travando, né? Muitas vezes com o goleiro, um pouco mais para trás, um pouco mais na cabeça da grande área ali. No caso, o Franco de Santo, ele, por imaginar, né, ele já quebra esse preceito, por ser um cara alto, vai ficar lá para atrapalhar o goleiro? Não, ele sai muito. E nisso, do Franco de Santo sair bastante da grande área, quem ataca? Ángel Romero. Então tomem cuidado com a movimentação desses dois na última fase, no último terço. Certo, pessoal? Então, Bruno Piton, lateral esquerdo, Juan Ramírez, o grande craque de São Lourenço, tudo passa por ele. Franco de Santo e Ángel Romero, muito pelo papel fora, sem a bola, né? No caso, fora de jogo, né? Sem a bola, o trabalho invisível dos dois é muito importante para a funcionalidade desse time do Ciclone do São Lourenço, Diego da Bove. Grande abraço, pessoal!